Boa noite, irmão. Tranquilo? Tudo bem? Vou pedir só para você se apresentar para a câmera, se você para você dar o seu nome, se você tem nomes artísticos, se você representa algum coletivo e qual é a sua origem no RJ. Meu nome é Rodrigo Pires de Souza, sou conhecido como Soninho ou Rodrigo Soninho. Atualmente eu sou fundador e diretor da plataforma artística Plug, um dos diretores do projeto Spot, o idealizador do Rio Dance Lab, criador do método Improve e por aí vai. Além das coisas que eu já fiz, danço há 19 anos e sou oriundo da Ilha do Governador. Beleza. E em que ano você começou nas danças urbanas e por qual ou quais estilos você é mais conhecido nesse meio? Eu comecei no ano de 1999 e eu sou mais conhecido pelo hip hop. Conhecido também como hip hop dance, hip hop freestyle. Show. E você iniciou na cultura hip hop através desses estilos de dança ou você começou de outra forma? Assim, tinha mais gente que dançava? Como é que é isso? Não, eu comecei na cultura hip hop, na verdade, antes de começar a dançar. Como eu disse, eu danço há 19 anos, né? Eu comecei em 1999, mas eu comecei a me envolver com cultura hip hop em 1998, curtindo rap. Sempre fui fã do Racionais MCs e na época eu conheci a banda através do meu primo, comecei a ouvir o grupo e assim eu comecei a me envolver com a cultura hip hop. No meu bairro a galera dançava, né? Tinha concurso de cover e ao mesmo tempo tinha as matinês. Então eu comecei a me envolver com a dança através desses dois aspectos, dos cover e das matinês que tinha sempre a galera fazendo passinho e tudo mais. Daí eu comecei a me envolver depois com o breaking e o popping, mais especificamente com o waving, até começar a dançar hip hop, mas ainda não sabendo que se chamava hip hop. Entendi. E você, chegou a ter aula com alguém, trocou informação assim, com essas pessoas? Não, a primeira aula regular que eu fiz na vida deve ter sido aula de sala de aula mesmo. Deve ter sido em 2002 ou 2003, alguns anos depois, assim. Mas eu tive várias pessoas que me ajudaram no início do meu crescimento como dançarino. No ano que eu comecei a dançar, tinha os covers lá da ilha, né, a galera do meu bairro. Depois eu conheci uma crew que chamava No Chance, era um grupo de dança que tinha o Viquinho, tinha o Tico Mico, o Zig, tinha uma galera. E aí eu comecei a treinar com eles breaking, o Willam também andava com essa galera, o Willam Speed. Depois disso eu comecei a andar com o Aniel Aranha e com o Danilo Down, e foi aí que eu comecei a me inserir um pouco mais nesse lado de coreografia. Continuei treinando breaking, waving, até que em 2002 a gente foi convidado a fazer parte do X-Style Dance Company pelo Lobo de Souza, e aí eu entrei no grupo. Entendi. E levando isso em consideração, cara, eu queria te perguntar como é que você percebe, né, o cenário da dança no estado do Rio de Janeiro, assim, da época, né, quando você começou, assim, até os dias de hoje, assim. Cara, houve um crescimento muito grande, porque quando eu comecei, o que a gente fazia, as pessoas não sabiam nem do que se tratava, né? Tinha muito mais a ver com entretenimento, tinha muito mais a ver com intuição, não havia tanto acesso à informação. Existiam bailes tradicionais, como a Febarge, Venda de Madureira, o Disco Voador, que ainda existia quando eu comecei a dançar. Então a galera pegava isso, de uma certa forma mixava isso, trazia para suas coreografias, era mais um aprendizado intuitivo. E aí hoje, praticamente 20 anos depois, a gente vê vários espaços voltados para as danças urbanas, diversos dançarinos do Rio de Janeiro e do Brasil com experiência internacional, podendo viver da dança, a mídia usando a gente bastante como corpo de baile, coreografia. Então as danças urbanas hoje em dia são muito difundidas por conta de toda essa evolução e essa questão mundial, onde a informação chega de forma mais rápida através da internet e dos meios de comunicação. Entendi. E assim, cara, achei muito legal que você falou, por exemplo, de lugares assim que foram referências, sabe? Como, por exemplo, Disco Voador, Viaduto de Madureira, Febarge. Mas como é que é também na sua percepção, assim, os eventos que aconteceram no Rio de Janeiro? Teve um ou mais eventos que você considera que foram importantes, assim, para a gente ter uma identidade, ou que foram importantes para a nossa história? Olha, eventos que eu frequentei, por exemplo, o TUS foi muito importante, era um festival bem grande relacionado ao rap, onde tiveram batalhas de breaking muito importantes, tinha o Batendo de Frente também, que era bem importante. Depois a gente organizou a Batalha Urbana, que foi a primeira batalha de top dances
não voltada para o breaking no Rio de Janeiro. E isso mais ou menos assim, em que ano cada coisa, assim? Só para ter uma ideia. Cara, batendo de frente, eu não vou saber precisar para você, mas é algo entre 99 e 2001. Show. O TUS eu acho que começou também por aí, 2001, 2002. Eu lembro porque eu fui na edição de 2003. Mas eu acredito que teve edição antes. A Batalha Urbana a gente criou em 2008. Entendi. E fora esses eventos, assim, teve grupos assim que você considera também que foram importantes? Porque, tipo, eu comecei a dançar foi em 2005, sabe? Tipo, bem depois. E aí, naquela época, eu já pensava, tipo, em 3 grupos, assim, tipo, por referência, sabe? Do meu professor, que era a X-Style, o GRN e a Rio Hop, que, tipo, era bem antes, sabe? Então, assim, esses eram grupos que, pra mim, e pra você, como é que é isso? Cara, em termos de referência no Rio de Janeiro, falando em grupos, assim, é engraçado dizer isso, mas as referências do meu bairro sempre foram muito fortes pra mim, né? Tanto no Chance quanto a Irmandade das Ruas eram grupos que não surgiram dentro da cena nem do Rio, de uma forma geral, mas foram importantes pra minha vivência, assim. Acredito que tiveram grupos do Rio de Janeiro agora que conseguiram um alcance nacional, como o Projeto Ruim Dança, Rio Hop, Movimento Cia de Dança, Street Dance Soul, que foram grupos muito importantes, assim. São todos grupos oriundos do estado do Rio de Janeiro e que fizeram uma história a nível de Brasil e que revelaram vários profissionais. A nível de Brasil também a gente pode pensar no Street Soul, na Ritmos de Rua, Série Performance da Tati Sanches. E assim, citar o X-Style é complexo para mim porque eu venho de dentro do X-Style, mas eu tenho noção de que o X-Style, a minha geração, quando eu era dançarino, ela revelou diversos profissionais que hoje são referência no mercado, todos com quase 20 anos de carreira, experiência internacional e etc. Entendi, porque, tipo assim, cara, teve algumas pessoas também que eu pensei, por que eu fiz essa pergunta de grupo? Porque, tipo, muita gente que, na minha percepção, foi importante, sabe, tipo, veio de alguma forma de dentro desses 3 grupos, sabe? Tipo, passando informação adiante, sabe? Você é uma pessoa que eu penso muito, sabe? Tipo, por exemplo, o Danilo, o Bernardo Stumpf, sabe? O Hugo e aí, por exemplo, Rodrigo Bernardi, sabe? Tipo, você adicionaria gente, por exemplo, também a essa lista, assim? Cara, tem bastante gente, assim. É complicado a gente falar, pô, nessa geração, por exemplo, relacionado ao Hugo de Oliveira, na época tinha Forfã Crio, então tem o Huguinho, tem o Bacolo, tem o Bruno Williams, tem o Bernardo, aí tinha também o Aniel, o Danilo, Bárbara Lima, o Bruno Duarte, Felipe Ursão, Felipe Scudini, Lombro de Souza, Alan Lemagem, Gustavo Américo, quem mais? O Mikael Ramos, o Rafael Simões, o Rhodes, a Carla Voigt, tinha a Aline Amado, o Alexandre, o Fernando Cubano. Quem mais? A Catarine Dias. Aliás, eu não sei se eu falei da Hip Hop Company, mas também foi um grupo que pra mim foi uma grande referência, até porque era um grupo que ensaiava no meu bairro, sabe? E foi o primeiro grupo do meu bairro que eu vim pra Joinville, assim. Mas tinha bastante gente, principalmente nesse início do cenário aí, uma galera que foi desbravar a informação que vinha aqui do Rio de Janeiro, bem legal. Sim, show. E aí, cara, tipo, levando também em consideração essa questão do cenário do Rio, porque, assim, tem alguma referência, sabe, que hoje está muito boa, assim, pra gente pensar danças urbanas, sabe, mas eu acho que, tipo, às vezes deixa um pouco da nossa história meio que intocada, sabe, que é o documentário Nos Tempos da São Bento. E aí, nesse documentário, ele dá várias referências, assim, de pessoas que foram importantes para a cultura hip-hop, DJs, MCs e rappers, né? Mas principalmente dá muita referência de gente das danças urbanas, como Franquejara, Banks, Marcelinho Backspin, Nelson Triunfo e por aí vai. Só que eu queria saber a tua opinião no sentido de, assim, você sente que para a nossa história essas pessoas tiveram, elas exerceram alguma influência aqui no RJ, sabe? Cara, para a história do Rio de Janeiro, com certeza sim, porque, por exemplo, os caras da Backspin Crew faziam várias conexões com os caras do GBCR, Atari Funk, nos eventos que aconteciam, por exemplo, na Função Progresso. Então já existia essa conexão. O Franquejara também foi um cara que sempre trouxe informação do exterior e ele acabou, né, de uma certa forma, disseminando para o Brasil inteiro. Então, sim, com certeza esses caras têm uma relevância dentro da nossa história. Só que a configuração de história
do Rio de Janeiro ela é muito diferente da configuração de São Paulo. Acredito eu que lá existe uma relação do hip hop um pouco mais tradicionalista, vamos dizer assim. Enquanto no Rio de Janeiro existe uma visão mais espontânea, a gente sempre quis construir as coisas da percepção e forma com que a gente via. Você pode elaborar só um pouquinho mais nisso, assim, de tipo, como é essa diferença que você percebe? Cara, aí eu posso falar um pouco mais da minha vivência, assim. Sempre tive contato com os profissionais de São Paulo, principalmente quando comecei a fazer viagens com um grupo, indo pro Festival Internacional de Hip Hop, Festival de Joinville, Brasília Street Dance Festival em Santos, etc. E eles sempre tiveram uma relação muito forte com pegar o conhecimento e utilizar aquele conhecimento de uma forma mais relacionada de forma direta com o conhecimento que eles haviam aprendido. Aqui no Rio de Janeiro sempre houve uma necessidade muito grande de ter a informação e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso contexto. Por isso que sempre se falou da identidade do Rio de Janeiro. A maioria dos grupos e coletivos do Rio de Janeiro tinham muita identidade, tinham muita personalidade. E não era por falta de informação. Inicialmente foi por falta de informação. E aí a gente ia buscando isso através de materiais de MTV, vídeos e outros tipos de plataformas, mas que eram muito escassos, assim. E aos poucos, tendo a informação, a gente manteve a forma de criação se manteve de uma certa forma a mesma, ideologicamente falando, trazer para um lugar onde a gente se sentia mais à vontade. Entendi. E com relação, por exemplo, a hip hop dance house, tipo, tem algumas pessoas que meio que não foram mencionadas, sabe, nesse documentário nos tempos da São Bento, como o Henrique Bianchini, o Andrezão, né, André Rockmaster e o Edson Guiú, que eles são tipo considerados assim, sabe, tipo muito considerados no contexto do hip hop dance e do house, e são considerados principalmente, né, em São Paulo expoentes assim, mas também são muito considerados no restante do Brasil. Mas assim, eu queria te perguntar como é que é pro hip hop dance, né, e pro house aqui no Rio de Janeiro, a relação com essas pessoas, por exemplo, sabe, se elas exerceram influência na gente, ou se isso, assim, né, para a nossa identidade, ou se isso foi uma coisa que aconteceu depois, assim. Cara, exerceram sim, principalmente o Buiú e o Franquejara, porque eles já traziam informação do exterior há muitos anos. O Buiú sempre estava na Europa, e o Franquejara também ia bastante aos Estados Unidos, então eram caras que sempre estavam trazendo informação. Mas aqui no Rio de Janeiro também teve uma cena muito forte em termos de disseminação dessas duas linguagens, porque entre 2004 e 2005 a galera do Rio de RN começou a viajar com o H2. E ao mesmo tempo a gente estava descobrindo o que era o hip hop dance como organização. Então começou a ter esse desejo de participar de batalhas de top dance. Então daí formou-se a Forfan Crew, daí a gente dentro do X-Style começou a praticar o hip hop e logo depois a gente criou o Under Crew, eu e o Danilo Dalma. Então o Danilo sempre exerceu uma pesquisa relacionada com house dance e foi buscar com o Edson Buiú. O Guinho de Oliveira já teve uma coisa mais de buscar na Europa primeiro por conta das viagens do GRN. Então acredito eu que houve uma influência em paralelo com os nossos próprios estudos. Entendi, cara. Bom, é isso aí. Pô, te agradeço muito pela entrevista e é isso. Valeu.